artesãs, vamos iniciar mais um videozinho aqui hoje. Para você que é nova aí no canal, meu nome é Aracânia Carine, eu sou professora de artesanato, também sou empreendedora digital, dona do projeto Casa Ruiz, que é um projeto social, e também sou dona do aplicativo Mãos que Lucram, que é a intenção desse vídeo aqui, ó. Bora lá! Nesse videozinho aqui, vamos fazer 5 vídeos, sequência de 5 vídeos, onde eu vou explicar para você por que você não vende e também vou estar explicando para você o que você tem que fazer para começar a vender as suas peças aí. Tô aqui mostrando aqui esse mapa mental aqui, que através dele eu vou mostrar inicialmente por que você não vende e aí eu vou te explicar detalhadamente passo a passo. Serão 5 videozinhos, cada videozinho, deixa eu tirar aqui da frente e mostrar para você aqui, ó. Cada videozinho vai ser uma sequência dessa daqui, ó. Esse primeiro videozinho eu vou explicar para vocês sobre a criação das peças perfeitas. Vai ter o segundo videozinho de divulgação nas redes sociais, o terceiro vídeo que é clientes, o quarto vídeo que é vendas e por último vai ter o vídeo de administração ali no caso ali. E o tema é como viver do seu artesanato, independente do seu artesanato. Esse vídeo aqui é destinado à artesã que não consegue vender suas peças, faz suas criações, não consegue chegar a clientes em você para comprar essa peça sua lá. Então, se você está tendo essa dificuldade de viver, de ter uma renda com o seu artesanato, assiste a sequência completa de videozinhos dentro do meu canal que você vai entender aí. Ó, eu não estou vendendo por isso e por isso e por isso. E a partir de daí você vai ajustar a sua lojinha ali para você começar a vender essas peças suas aí. Então, vamos lá. A primeira aula aqui é uma aula explicativa sobre criação das peças. Vamos supor aqui que você está iniciando no seu artesanato agora, como eu disse, independente do seu artesanato que você faça aí. Ah, eu estou iniciando agora que eu vou começar as minhas primeiras criações, ou já fiz algumas criações, mas estou no começo. E também para você artesã, eu já faço artesanato há muitos anos e mesmo assim eu não consigo vender. Porque se você faz artesanato há muitos anos e não consegue vender, você está errando em algum desses quesitos aqui, ou na criação das peças, ou na divulgação das redes sociais, ou na divulgação de clientes, ou na divulgação de vendas, ou administrar essas vendas suas aí. Em algum quesito você está errando. Então é importante assistir todos os videozinhos e ajustar a sua lojinha aí para você começar a vender aí. Vamos lá. Quando uma artesã inicia, a primeira coisa que ela vai fazer antes de fazer uma divulgação, você inicia fazendo a criação das peças. Antes de chegar um cliente em você, você faz a criação das peças. Antes de chegar em vendas, você faz a criação de peças. E a administração, que vem depois que você faz uma venda, saber administrar esse dinheiro, é a criação das peças. Mesmo que você não crie, você pode utilizar fotos. Então, você pode ir lá no Pinterest, pegar algumas fotos para você fazer divulgação para os seus clientes, mas você necessita de uma foto de uma peça. Mesmo que você não tenha criado, outra artesã que criou a peça ali, tirou a foto para você, no caso, vai estar utilizando ali. Então, alguém teve que criar. Então, a primeira coisa primordial é a criação das peças ali. Então, a primeira coisa que você tem que aprender ali antes de qualquer coisa. Ah, mas por que que eu não consigo vender suas peças? Sabe por que que você não consegue vender suas peças? Pode ser assim, mais de 90% das artesãs ali que não conseguem vender as suas peças comete o erro. Qual o erro que é? Elas começam aqui, por exemplo, elas entram, eu vou entrar no meu artesanato, vou começar a fazer crochê, tricô, amigurumi, bordado, ponto cruz, artesanato em MDF, artesanato em EVA, seja qual for, e no caso aí. Ah, vou começar a fazer. Aí você vai, vem e cria suas pecinhas. Antes de começar a fazer as suas divulgações, você já quer pular para a parte de venda. Ah, eu fiz a criação de um tapete de crochê e já quero vender ele. Gente, para vender pode ser assim, qualquer item, pode ser qualquer item, qualquer criação que você cria, ou seja, qualquer outra pessoa que cria, você tem que ter divulgação. Se você não tem divulgação, você não vende. Se ninguém saber que você tem uma peça, ninguém vai comprar essa peça. E mesmo assim, uns erros que cometem muito com as artesãs, muitas artesãs não têm cliente.
Aí faz a criação de uma peça, não consegue vender porque não tem clientes e elas colocam o erro em quem? Nas pessoas que não compram a peça dela. Para a gente vender uma peça, a gente tem que ter bastante cliente, literalmente bastante cliente. A gente vou chegar nessa parte de clientes ainda, mas não adianta ter, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 25, eu tenho 30 clientes e quero vender todo mês, ganhar uma renda de 1.500. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque nem todo mundo que compra esse mês na sua mão vai comprar novamente. Então, se você tem 10 clientes esse mês, o mês que vem você tem 10, o cliente que comprou mês passado, ele não vai comprar na sua mão. Então, vai demorar meses, possivelmente, para ele comprar na sua mão ali novamente outra peça. Se ele gostar da sua peça, ninguém vive comprando toda hora a mesma coisa. Quando chega alguém em você e fala assim, você quer comprar isso? E você vai lá, compra para ajudar a pessoa. Todo mês você vai lá e fica comprando nessa mão dessa pessoa para ajudar essa pessoa? Dificilmente você vai fazer isso. Então, você ajudou uma vez, você não vai ficar toda hora ajudando a pessoa. Isso acontece com esses clientes que você tem. Às vezes, esses 10, 15 clientes que você tem, 20, 30, são parentes, são amigos. Os amigos, eles vão te ajudar, mas não vão ficar toda hora te ajudando. Então, você tem que ir em busca de clientes ali. Então, por isso que muitas artesãs não conseguem vender suas peças, porque não tem cliente. Toda empresa depende de ter cliente. Mercado Livre depende de ter cliente entrando no site para poder comprar. Se ele não fizer divulgação, eu mesmo vejo divulgação do Mercado Livre, tô no Facebook, eu vejo, tô no Instagram, eu vejo. Por quê? Ele tá atraindo clientes para dentro do Mercado Livre. Shopee e várias outras aí, pode dizer assim, empresas de vendas fazem divulgação para poder chegar cliente nele. Se você não faz divulgação, ninguém sabe que você existe. Então é uma coisa primordial ali a divulgação, que é um vídeo muito importante, que é o segundo vídeo, você não vai perder ele aí. Mas eu queria explicar para você por que você não vende, porque você não tem cliente suficiente, é primordial toda empresa ter cliente. Se você tem pouco cliente, não tem nenhum cliente, você não vai vender. E eu falo com você, não adianta você colocar, mas no Brasil ninguém dá valor ao artesanato. Se você não tem cliente, você não vende. Qualquer empresa, imagine se todas as empresas que não têm cliente não conseguissem vender e falar assim, mas aqui no Brasil ninguém dá valor às minhas peças. Não é isso. Você precisa de clientes para vender as suas peças. Então, esse é o seu primeiro erro. Se você não tem cliente, você não vai conseguir vender as suas peças ali no caso. Vamos lá para a parte que é a dessa aulinha aqui, ó. Quando você inicia aí no artesanato, você precisa do quê? Você precisa aprender a criar suas peças. Até porque não adianta você criar qualquer coisa e querer vender. Às vezes você pode achar o cliente para comprar a sua peça, mas aí quando a cliente usa a sua peça, a peça está mal feita. Então é primordial você fazer peça perfeita. Para criação de peça, você fala assim, eu sei, domina o meu artesanato, eu sei fazer qualquer tipo de criação. Você precisa do quê? Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Você vai ver se tem todos esses requisitos. Se você tiver todos esses requisitos, você já domina o seu artesanato. Então, você estaria indo para essa parte. Se você, tem alguma dessas partes aqui que eu não sei, então você tem que parar, voltar para trás, não querer vender, não tá na hora de vender agora. Tá na hora de eu ajustar aqui a minha criação da peça. Depois que eu ajustei a minha criação da peça, eu já sei tudo sobre criação da peça, já sei criar peças perfeitas, aí eu passo para a próxima parte. Então a gente vai de escadinha em escadinha. Você está iniciando do zero. Independente se você já fez artesanato, já faz artesanato há muitos anos, você vai começar do zero agora junto comigo aqui. Vamos lá. Criação das peças perfeitas. Você precisa, inicialmente, a primeira coisa que você vai precisar é criar vídeos, criar através de videoaula. Então, isso é muito fácil. Você vai no YouTube e pesquisa lá, dando exemplo aqui, blusa de fio de tricô. Você vai encontrar vários modelos de blusa de fio de tricô com professores ensinando passo a passo daquela peça ali no caso. E diversos outros artesanatos. Você vai lá no YouTube, você procura, você encontra videoaula do professor ensinando aquele artesanato ali no caso. Mas tem o seguinte, criação de peças não é só isso, não é só ir no YouTube lá assistir uma videoaula, porque ele tem muitos outros quesitos que fazem você às vezes perder clientes porque você não tem esses outros quesitos. Que é, primeiramente, aqui,
Quando você vai fazer criação de videoaulas através do YouTube, você tem que seguir um passo a passo. Então, o professor fala com você, ó, aqui você vai colocar 4 pontos tal, e aqui nessa carreira você vai usar esse ponto, nessa outra carreira você vai usar esse ponto, aqui para a gente aumentar essa peça, a gente vai colocar 2 pontos aqui. Então, ele vai te passar um passo a passo. Mas se uma cliente chega em você e fala assim, ó, eu gostei dessa peça aqui, mas essa peça, ela tá num tamanho maior do que eu preciso. Eu queria um tamanho menor, ou ao contrário, ó, essa peça está num tamanho menor, eu queria em tal tamanho, você consegue fazer para mim? Então você tem que saber assistir a videoaula do professor e aumentar essa peça. Então você tem que saber fazer isso sozinho. Ó, o professor fez esse tapete aqui de 60 por 40. Então ele tem 60 centímetros de comprimento e 40 de largura. Ah, mas a minha cliente ela quer ali no tamanho de 60, vamos supor, 60 de largura por 80 de comprimento. Como que eu faço isso? Seguindo a videoaula do professor. Você tem que saber isso, porque vão chegar clientes em você que vão pedir ali aumento e diminuição de peça. Se você não sabe fazer isso, você pede. Você fala assim, ah, mas infelizmente eu não sei aumentar essa peça porque ela já tem o tamanho único de tal. Meninas, a maioria das peças que tem aí, principalmente no YouTube, você consegue aumentar e diminuir o tamanho dessas peças. Se você fala assim, ah, mas essa peça só tem esse tamanho. É muito raro ter peças que, eu não consigo aumentar, não consigo diminuir realmente essa peça aqui. São peças raras mesmo. A maioria você consegue aumentar e diminuir a peça. Se você não sabe isso, você vai perder cliente. E para você que quer viver exclusivamente do artesanato, é importante você não perder cliente, sabe por quê? Esse cliente já está chegando em você, ele está querendo comprar uma peça, então ele vai ali, você vai fazer a divulgação para ele vai entrar em contato com você, está querendo comprar essa peça. Se você falar com ele, eu não consigo diminuir, nem aumentar essa peça, você está perdendo essa venda de agora e está perdendo venda futuro, porque ele vai comprar na sua mão e se ele gostar da sua peça, futuramente ele vai comprar na sua mão de novo. Então você perdeu uma venda agora, que seria essa, e perdeu venda futura também. Então é importantíssimo. Então, olhe para você aí, assim, ah, não, eu sei aumentar, eu sei diminuir assistindo videoaula no YouTube. Então, seu professor falou, tá, ó, aqui você vai usar 10 pontos altos, dando um exemplo de crochê. Aqui você vai usar 10 pontos altos. Ah, não, mas como eu quero aumentar, aqui eu vou ter que usar 30. Então, você tem que saber fazer isso, é importantíssimo. E sobre a criação de vídeos através de videoaula no YouTube, seriam esses dois quesitos que você precisa dominar. Assistir a videoaula, seguir o passo a passo, simples, qualquer pessoa consegue, e a arte de diminuir e aumentar, porque o professor não vai ficar falando assim, ó, aqui para você fazer o tamanho tal, você tem que colocar tanto ponto. Não, ele vai ensinar do jeito lá do tamanho dele, você em si tem que saber fazer isso. Próxima parte aqui, seria aqui, ó, criar através de gráficos. Então, você vai pegar uma peça e criar através de gráficos. Você já sabe fazer isso? Verifique se você sabe fazer isso. Vou chegar clientes em você que vão pedir aí peças e você às vezes não encontra videoaula, mas encontra um gráfico. E você já sabe? O gráfico ele se divide em duas partes. No caso, três também, né? Que tem que saber diminuir. Mas vamos lá. Primeiro, a escrita dos pontos. Então, por exemplo, você pega um gráfico, vamos pesquisar aqui, ó. Gráficos, eu vou dar o exemplo de gráficos de crochê. Vou escrever aqui, peraí. Gráfico de crochê, tem até aqui, leitura dos pontos. Vamos lá. Vamos pegar aqui umas imagens. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, por exemplo, ó, tem esse gráfico aqui, então você tem que saber olhar para esse gráfico e falar aqui, ó, aqui tem ponto tal, aqui é o ponto tal, aqui é o ponto tal, aqui é o ponto tal, até chegar ao final da peça, independente do seu artesanato. Se o seu artesanato tem gráfico, nem todo artesanato tem gráfico aí, mas se o seu tem, você tem que saber dominar essa parte. Então, porque a cliente te mostrou a peça, mas você foi lá e achou um gráfico, você vai perder cliente, venda agora e venda futuro, porque, não sei ler gráfico. É coisa que você aprende, é coisa que não é difícil de aprender. Com técnicas ali você vai aprendendo isso, é coisa que você não esquece mais. Isso, cada tintim que você, aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi isso, te faz não perder cliente. Quem quer viver do artesanato não pode perder nenhum cliente mesmo. Se chegou 100 clientes em você, você tem que atender os 100 clientes ali, pra você não perder venda ali. É assim que a gente vive do artesanato, não é deixando clientes passar. Então você tem que saber a leitura dos gráficos. Outra coisa muito importante aqui também é a simbologia do ponto. Simbologia dos pontos acostuma muito em receitas,
colocar aqui, ó, receitas. Receitas. Vou colocar amigurumi. Tem de crochê, tem vários outros receitas também que tem. Então, se você vem aqui, ó, receita de amigurumi, vários outros artesanatos que também utilizam receitas ali no caso ali. Vamos pegar aqui uma receita aqui, entrou no Pinterest aqui, vamos ver se eu acho uma receita aqui. Se eu consigo abrir um aqui, que esses normalmente aqui no Pinterest sempre faz divulgação de vendas de receitas. Eu quero só abrir uma para mostrar para você o que é, no caso ali, a leitura da simbologia. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, seria esse daqui, ó, tá vendo? Aqui tá 6. Aqui entrou um anúncio aqui, vamos ver se o anúncio vai sair. Esse site é difícil a gente conseguir ver as coisas. Então, aqui, ó, por exemplo, 6 pontos baixos, que é PB. Então, você tem que saber isso. Então, se você achar, eu achei a receita dessa peça que a cliente quer. Então, a receita, ela vai diminuir, ela não vai escrever toda hora 6 pontos baixos, 6 pontos altos, 6 meios pontos altos, 6 pontos altos duplos, 6 pontos altos em relevo. Ele não vai escrever, ele vai simplificar essa palavra aqui. Então, por exemplo, PB quer dizer 6 pontos baixos, aqui no caso aqui, ó. E aí você vai e tem que aprender essa simbologia, tá vendo? Aqui tá até descrito aqui, ó, AM, anel mágico, AMM, aumento. Entrou outro anúncio aqui no caso. Mas, menina, você tem que saber essa leitura, tanto da escrita dos pontos, que seria o desenho do ponto, e também simbologia dos pontos ali no caso ali, o que é cada um deles ali. Pra você não perder venda. Não devemos perder venda quando a gente quer viver do nosso artesanato ali. Venda agora, você perde venda agora e perde venda futura. Saber diminuir e aumentar também. Através de receita, a gente tem que saber diminuir e aumentar nossas peças. Então, se a gente pega uma receita ali de um amigurumi, esse amigurumi ele tem ali 80 centímetros, mas aqui que a gente falou comigo que ela quer esse tamanho, mas ela queria de 50 centímetros. Então, eu como artesã, criadora, que tô ali querendo viver do meu artesanato, eu tenho que saber aumentar e diminuir. Então, dando um exemplo de dimensão. Então, por exemplo, a receita tem 80. Mas essa cliente falou comigo que quer ela vamos supor ali, com 1 metro, tá? Um são grandão, por exemplo, ali. Então, você tem que saber diminuir e aumentar. Então, se na receita tá falando com você, aqui você vai colocar 20 pontos altos. Então, você saber, para mim aumentar, então vou ter que colocar 30 pontos altos. Não, tem que diminuir. Então, eu tenho que colocar 10 pontos altos. Tem que saber fazer isso. Vão chegar cliente você que vai pedir isso. Então, referente a gráfico, essa parte. Então, você vai parar agora e vai fazer o quê? Eu sei fazer isso. Eu sei ler gráficos. Eu sei ver a escrita dos pontos. Que é essa aqui, ó. Escrita dos pontos. Escrita dos pontos, tá vendo? Escrita dos pontos. Eu sei a simbologia do ponto, que é essa daqui, ó. Você vê a simbologia aqui, ó, tá vendo? Eu sei a simbologia do ponto, eu sei ler e criar essa peça aqui sozinho. Por exemplo, essa aqui, anel mágico, ponto alto, correntinha, 2 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos, correntinha, correntinha, 2 pontos altos, correntinha no meio, e 2 pontos altos. Chegando aqui no final, uma carreira de correntinhas. Aqui tem uma carreira de ponto baixo, que é o xizinho, e aqui tem o ponto alto. Sabe fazer isso? Sabe? Aí você pode passar para o próximo quesito. Eu sei aumentar e diminuir lendo um gráfico. Ó, esse gráfico aqui, por exemplo, ó. É o exemplo aqui. Esse gráfico aqui. Vamos supor que essa peça aqui, que no caso parece ser um suplá. Esse suplá tem 80 centímetros. Não, a minha cliente achou esse suplá muito grande com 80 centímetros. Ela falou que quer 60 centímetros. Como que eu pego essa peça e faço a diminuição para chegar em 60 centímetros ali? Tem que saber isso. Tem que saber isso. Então, verifique. Você vai ver agora se você sabe isso. Não, eu já sei tudo. Referente a gráficos, eu já sei tudo isso. Eu posso passar para a próxima parte, que é o olhômetro. Eu não sei. Você vai parar e vai aprender isso aqui antes de passar para a próxima parte. A gente não pula etapas. Toda vez que você pula etapa, você
deixa de fazer coisas importantes que atrapalham a sua venda. É por isso que você não vende, porque você já chegou pulando coisa, ó, já cheguei querendo vender antes de fazer tudo isso aqui, ó. Antes de arrumar tudo isso, eu já cheguei querendo vender. Não é assim, você tem que arrumar tudo. É uma união de uma coisa com a outra para você conseguir vender essas peças aí. Próximo, que seria criar através de olhômetro. Bora lá. Criar através de olhômetro, você tem que pegar uma peça e identificar. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pesquisar aqui, deixa eu fechar essas que eu já abri aqui. E vou pegar aqui, ó. Peças de crochê. Eu tô dando um exemplo, meninas, de crochê, porque eu mexo muito mais com crochê. Eu sei fazer vários tipos de artesanato, mas é o que eu mais mexo. Mas o vídeo é para qualquer tipo de artesanato. Então, você pegar uma peça, vamos pegar essa aqui mesmo, vamos ver. Essa peça aqui, ó, então eu pego essa peça aqui, a cliente chegou, me mandou essa foto aqui, falou assim, nossa, eu gostei muito desse suplar, você faz ele pra mim? Aí vamos supor que você foi lá no YouTube, pesquisou no YouTube, ó, suplar de crochê, foi lá, procurou, não achou essa videoaula aqui. Aí você foi lá na segunda parte, que é gráficos, deixa eu ver, deixa eu procurar gráficos, deixa eu ver se eu encontro o gráfico dessa peça. Procurou, não encontrou o gráfico dessa peça. Você vai virar para o seu cliente e falar assim, ó, infelizmente eu não consigo fazer essa peça para você porque eu não achei. Meninas, só de visualizar a peça a gente consegue fazer a criação da peça só olhando. Então a gente tem que saber, independente do tipo de artesanato. Tem que saber olhar para a peça e fazer toda a criação, desde o início até o final. Pega aqui no início a primeira carreirinha e vai subindo, 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 subindo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver aqui se a gente encontra a imagem de algum artesanato em MDF. Então, vamos supor que a gente... Vamos pegar essa daqui primeirinha que apareceu aqui, ó. E aqui, vamos ver aqui, vamos ver... Pode ser essa aqui, ó. Então, vamos supor que chegou uma cliente e você falou assim, ó, quero essa peça, gostei demais dessa peça, você faz ela para mim? Então, você tem que pegar, ó, aqui, ó, você tem que pegar, ó, eu vou precisar de uma caixinha de madeira, eu vou precisar de fita de palácio aqui, ó, aqui eu vou precisar de uma florzinha, no caso, parece ser uma florzinha que tem aqui. Aí eu vou precisar também de bijuterias pequenininhas para pôr aqui. Vou precisar das escritas. Então, você tem que olhar e identificar tudo nessa peça que tem. Provavelmente aqui parece ser um papel que tá colado aqui. Aqui embaixo também, meninas. Eu não mexi muito em artesanato madeira. Eu mexi uma vez, mas não gostei muito. E fui para outros, eu gosto mais de artesanatos com linhas. Então, outros tipos de artesanato eu não me identifico muito. Por exemplo, já mexi com EVA, com reciclagem também, mas o que eu me identifiquei mais foi com o barbante mesmo ali no caso. Então, eu não sei muito identificar. Mas, por exemplo, você que eu mexo com MDF, eu tenho que saber tudo que foi utilizado aqui para mim criar essa peça para artesã. Por mais que você chegue e fale assim, ó, esse daqui eu não encontrei. Vamos supor que aqui seja um papel que a pessoa vai colar aqui. Aí esse daqui eu não encontrei, mas confere esses modelos que tem aqui para poder fazer a troca daqui, daqui, aqui, ó. Mas o resto eu consigo fazer para você. Então você tem que identificar tudo que tem na peça para poder você falar para cliente, ó, eu consigo fazer essa peça para você. Independente do artesanato, você tem que saber fazer isso. Então você vai olhar o seu artesanato, ó, esse artesanato, para mim fazer ele, eu preciso disso, 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 disso. Não perder venda. Então é importante você identificar os pontos. Eu falei pontos em relação à maioria dos artesanatos que faz com barbante ali no caso ali. Mas outros artesanatos, identificar os materiais que são utilizados naquele artesanato, que é fazer no olhômetro. Então, por exemplo, em questão ali, você tem que olhar, saber tudo que tem aqui para poder passar para o cliente e falar, ó, eu consigo fazer a peça para você e falar para você mesmo, eu não vou perder essa venda ali. Próximo, saber diminuir e aumentar essa peça ali no caso ali. Então, por exemplo, dando até o exemplo dessa mesma MDF aqui, caixinha de MDF, você tem que saber. Então, você vai falar para o seu cliente, ó, você quer o tamanho de qual? E você tem que saber mais ou menos, ó, para uma caixinha de tamanho de tal, eu vou gastar tanto desse material, vou gastar tanto desse, vou gastar tanto desse, vou gastar tanto desse aqui. Ah, o tamanho para mim fazer aqui vai ser desse ali. Então, eu tenho que comprar o tamanho de papel suficiente para envelopar essa caixa aqui, no caso. Então, você tem que saber tudo isso. Então, em peças de crochê, tricô, amigurumi, então você tem que saber diminuir olhando. Então, a cliente mandou uma peça de amigurumi. Vamos pegar aqui,
fazer junto com vocês. Aqui, amigurumi. Pegou a linha aqui, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, então vamos supor, vamos pegar esse até unicórnio aqui, ó. Ah, a sua cliente chegou e falou assim, nossa, deixa eu tirar o negocinho da frente pra você conseguir estar visualizando aqui direitinho. A sua cliente chegou aqui e falou com você, ó, gostei demais desse unicórnio aqui. Muito bom esse unicórnio, acho que na outra parte até ficou em cima dele ali no caso, né? Mas vamos lá, gostei demais desse unicórnio aí. Então, você tem que falar assim, a sua cliente chegou em você e falou assim, ó, eu quero esse unicórnio, 90 centímetros de tamanho, vamos supor assim, eu quero ele com 90 centímetros, quase 1 metro de tamanho, vamos supor assim. E você tem que saber, olhar para essa peça, saber, ó, aqui tem tantos e tantos e tantos pontos aqui. Sabendo olhar para essa peça, você tem que saber aumentar o focinho do bichinho, tem que saber aumentar a cabecinha do bichinho, tem que saber aumentar os bracinhos do bichinho, o cabelinho do bichinho, o chifrinho do bichinho, aqui tem que saber que você vai precisar de um olhinho maior, porque o bichinho vai ficar maior ali no caso. Então, você tem que saber fazer isso, fazer esse aumento para sua cliente, para não perder cliente. E a sua cliente chegou a você, ah, eu queria esse unicórnio aqui com tamanho de 50 centímetros. Você tem que saber, ó, para me fazer ele com 50 centímetros, eu vou gastar isso, isso, isso e isso. Vai ficar assim, aqui eu tenho que fazer tantos pontos. Tem que saber dominar o seu artesanato. Sabe o que é dominar? Assim, eu domino meu artesanato. Eu faço assim, eu sou uma pessoa que eu mais mexo é crochê. Eu faço assim, eu domino o crochê. Qualquer coisa que uma cliente chegar em mim e falar assim, ô professor, eu preciso de uma peça tal, 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 eu consigo fazer para ela. Então, o seu artesanato que você faz, você tem que saber dominar. Literalmente, dominar o seu artesanato ali. Então, referente ao olhômetro, é isso mesmo. Você vai precisar desses quesitos ali no olhômetro para conseguir fazer a criação da sua peça ali. Agora, bora pro próximo, que é a criação das peças sozinhos ali. Que é, independente da peça que o cliente pedir, você tem que dominar a arte de criação. Dominar literalmente essa arte de criação. Vou dar um exemplo simples referente a crochê, mas pode ser qualquer tipo de artesanato. Chegou uma cliente em você e falou assim, ó, eu preciso de um tapete de unicórnio. E aí você procurou no YouTube e não encontrou nenhuma videoaula, você procurou lá no gráficos e não encontrou nenhum gráficos, mas você vai procurar outros tipos de artesanato. Ó, encontrei um unicórnio, então você tem que saber olhar para esse unicórnio aqui, ó, falar assim, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer um unicórnio desse, só que em tapete de crochê, vamos supor se fosse um jogo de banheiro. Ó, eu tenho que fazer um jogo de banheiro desse unicórnio aqui. O que eu posso fazer? Você tem que saber fazer isso. Saber literalmente. E aqui, ó, dando exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que não tem nenhuma criação de peças de tapetes em Nossa Senhora da Aparecida. Aí chega uma cliente e você fala assim, nossa, eu queria um tapetinho de Nossa Senhora da Aparecida, para um joguinho de cozinha. Você tem que saber fazer o quê? Pegar isso daqui e transformar em um tapete. E seja qualquer tipo de artesanato. Vamos supor que você está fazendo um artesanato em MDF. A sua cliente pede, ó, eu quero essa Nossa Senhora na caixinha de MDF. Eu quero que você transforme o meu MDF em uma Nossa Senhora ali, com o simbologia da Nossa Senhora. Você não encontrou nenhuma videoaula, nenhuma peça, nada referente a isso. Você tem que saber fazer aquela criação sozinho, literalmente ali, para não depender de ninguém. Vamos dar um exemplo aqui, eu peguei esse daqui, dar um exemplo de feltro também, né? Feltro também é um artesanato muito utilizado ali. Chegou em alguém com você e fala assim, ó, eu quero um feltro da Nossa Senhora da Aparecida. E fala assim, você procurou, não achou, o que você tem que fazer? Criar. Então, fala assim, eu tenho que criar da minha mentalidade, eu tenho que usar a minha mente para poder fazer essa criação ali. Então, meninas, é isso. É isso, literalmente. Para você dominar o crochê não, né? Assim, dominar o seu artesanato, você tem que saber todos esses quesitos. Assim, eu domino, literalmente. Criar através de videoaula, criar através de gráficos, criar através de olhômetro e criar peças sozinhos. Todos eles você tem que saber dominar literalmente, para você saber a criação das peças perfeitas. Essa é a videoaula número 1. Número 1, literalmente. Vai ter várias outras videoaulas que eu vou tratar referente a cada um dos assuntos. O que você tem que fazer após esse videozinho aqui, você vai parar para você, vai ver o tipo de artesanato, que é uma coisa também muito importante.
cada artesã escolha no máximo 3 tipos de artesanato. Eu vejo muitas artesãs cometendo esse erro também. Ah, mas eu faço isso, aquilo, outro. O que eu acabei de falar para você aqui, você tem que dominar o seu artesanato. Quanto mais artesanatos você escolhe, mais difícil fica você dominar todos. Eu faço crochê, você tem que dominar o crochê. Ah, mas além do crochê eu faço tricô, você tem que dominar o tricô. Ah, mas além do tricô eu faço bordado, você tem que dominar o bordado. Ah, mas além do bordado eu também faço amigurumi, você tem que dominar amigurumi. Quanto mais coisas você faz, mais artesanato você tem que dominar. Não adianta você falar assim, eu faço 10 tipos de artesanato. Ah, mas eu sei 10% desse, eu sei 20% desse, eu sei 30% do outro eu sei 10, do outro eu sei 15. Você não sabe 100% de nenhum. Não adianta, você vai perder vendas. O que você vai perder de vendas? Vai ser muitas vendas que você vai perder porque não sabe fazer as coisas ali no caso. Então, você tem que dominar. Então, eu falo com você, escolha no máximo 3. E não escolha todos de uma vez só. Você pega um, estuda ele todinho, domina ele. Depois que você, agora eu dominei esse artesanato. Aí, você começa a pegar o segundo e faz a mesma coisa. Começa a estudar ele, e aí dominou ele. Você pega o terceiro. E aí, estuda ele e domina ele. Então, isso daqui vai demorar em torno de 3, 4, 5 anos para você dominar literalmente. Você não chega no primeiro mês, você já está dominando. Você não faz isso porque a gente domina uma coisa depois da gente aprender muito essa coisa. Então, o crochê, dando um exemplo, a gente só vai dominar o crochê depois que a gente faz muitas e muitas peças ali. A gente não domina o crochê de uma hora para outra. Tricô, a gente não domina de uma hora para outra. Artesanato em madeira, dando um exemplo, a gente não domina de uma hora para outra. Até a gente fala assim, eu domino o artesanato em madeira no que eu faço ali. Vai demorar antes. Dando um exemplo aqui de outro tipo de artesanato ali que também que é a criação de bolos, sabe aqueles bolos personalidade que a artesã faz com a mão mesmo, assim, todo arrumadinho, também é artesanato. Você não domina a criação de bolos em um mês. Existem tantos tipos de bolo, tantos tipos de receitas que você tem que verificar, ó, isso funciona assim, 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 assim. Você vai ter que estudar isso até você que fazer a criação de bolo. E a cliente chegar em você, ó, quero um bolo tal, quero um bolo daquele jeito. Chegou 100 clientes em você e pediu um bolo todas as 100 com 100 bolos diferentes, ó, eu quero um bolo tal, a outro de outro jeito, a outra de outro jeito, e você tem que saber criar os 100 bolos que as 100 clientes pedir. Isso vai demorar. Não é de uma hora para outra. Então, é demorado para você aprender a dominar esse seu artesanato. Tem artesãs que fazem artesanato há muitos anos que ainda não, até hoje, não domina. Por quê? Não parou para estudar. A gente tem que parar para estudar o nosso artesanato. E é o que eu falei aqui, ó. Tem artesãs, eu como professora há mais de 6 anos, sei disso, eu tenho alunos que estão aqui nesse nível ainda e já fazem artesanato, ó, muitos anos, mas não sabe ler gráficos. Se eu mando uma peça para ela, não sabe fazer no olhômetro. Se eu peço, ó, quero uma peça tal, e se ela não encontra uma videoaula, ela não sabe fazer. Então, você tem que parar para estudar o seu artesanato. Eu vou estudar, ó, eu tô aqui, não sei ler gráficos. Agora eu vou aprender a ler gráficos. Ó, eu não sei criar através de olhômetro. Então, vou pegar peças, vou imprimir, vou estudar essa peça aqui. Aí eu não sei criar a peça sozinha. Então, coloca na sua mente, ó. Eu tô supondo que tal cliente chegou em mim e pediu para mim criar uma peça tal. Não achei? Deixa eu olhar. Cria aí, inova aí, faz uma criação nova, você, da sua mente. É assim que a gente estuda, colocando em prática ali, meninas. Essa primeira videoaula aqui, onde você aprendeu a criar através de videoaulas, criar através de gráficos, o que você precisa, no caso. Vou fazer mais 4 videozinhos da sequência como viver do seu artesanato. Não perde não, porque esses vídeos estão muito bons aqui. E por que que você no vídeo do seu artesanato até hoje? Responde para mim aí. Primeiro, porque você está pulando etapas. Você já está chegando nessa etapa aqui, que é a etapa de vendas da peça. Então, você vem aqui, pulou essa divulgação nas redes sociais, pulou a parte onde chega o cliente em você e já pulou para essa parte que é a parte de vendas aqui. E por isso não está conseguindo vender suas peças. Só esse conhecimento aqui, não saber esse, não saber esse, não saber esse, não vai te fazer vender as suas peças. Tem que encaixar. Encaixou todos aqui, ó, já sei tudo isso. Você vai passar para o próximo. Ó, já sei tudo que eu preciso aqui.
vai passar para o próximo. Já sei tudo que eu preciso aqui para depois chegar em vendas. Então, até você chegar aqui vai demorar alguns meses. Você não vai chegar, eu vou começar o meu artesanato hoje e esse mês eu já vou ter uma renda tanto. Não, vai demorar 3, 4, 5, 6, 7 meses para você conseguir chegar nessa parte de venda e começar a ter lucro com o seu artesanato ali. E se você já pulou para cá, dificilmente realmente você vai conseguir viver do seu artesanato. E não perca o segundo videozinho aí referente à divulgação nas redes sociais aí.